Meu nome é Felipe, eu sou professor de redação do Preceptor e hoje eu vou vir falar para vocês sobre encaminhamentos argumentativos possíveis para os possíveis temas do Enem 2017. Resumindo, eu vou tentar prever o tema do Enem desse ano. Na semana passada, eu fiz uma publicação apresentando, bem resumidamente, o perfil da proposta de redação do Enem e apresentando os 12 temas que, na minha opinião, podem cair na redação desse ano. Se você ainda não viu a publicação, clica aqui embaixo. Na descrição do canal tem o link para o texto. Leia o texto, veja o perfil do Enem, veja os 12 temas que eu listei e aí você assiste, que vai facilitar para o seu entendimento esse vídeo. Bom, como eu disse para vocês, eu listei 12 possíveis temas que podem cair na proposta de redação do Enem esse ano e eu vou apresentar brevemente 12 encaminhamentos argumentativos para cada um dos 12 temas possíveis. Como são 12 temas, é impossível a gente se aprofundar em cada um dos 12 temas, ok? Então vão ser simplesmente sugestões de encaminhamentos possíveis para que você, em casa, depois procure se aprofundar em cada um desses 12 temas, ok? Primeiro tema, cyberbullying ou bullying. O que leva a gente a achar que esse tema pode cair no Enem é a Lei 13.185/2015. Essa é uma lei promulgada em 2015 que criminaliza a prática do bullying. Então você que está acostumado a fazer bullying com seu amiguinho na escola, cuidado, você já pode ser preso. O que eu sugiro para você se aprofundar nesse tema? Você vai digitar no Google 13.185/2015. Já vai aparecer a lei. Você vai ler a lei. Ela é curta, você vai ler rapidinho, são alguns artigos só, 5, 6 artigos, se não me engano. Você vai ler, lá tem tudo o que você precisa saber sobre a questão do bullying, inclusive possíveis propostas de intervenção para esse tema, tudo bem? Segundo possível tema, fake news. O tema das fake news ele vem sendo cada vez mais debatido. Caso caia esse tema, o grande desafio é fugir do senso comum, como aliás em todos os temas o grande desafio é fugir do senso comum. Mas nesse tema em específico, a chance de você cair no senso comum é muito grande. A maioria do pessoal vai falar das fake news, que é as falsas notícias reduzidas ao nível da fofoca. Então, falar do fim do relacionamento da Joelma com o Chimbinha, que o Chimbinha começou a namorar a Isis Valverde, etc. O que eu sugiro de encaminhamento argumentativo caso caia esse tema? Você pode falar como as fake news elas são facilmente replicadas, elas têm um potencial de viralização, de replicação, uma dificuldade, portanto, de desmentir as fake news enquanto notícias falsas, devido às chamadas câmaras de eco. As câmaras de eco são um fenômeno que acontece nas redes sociais. Um algoritmo, por exemplo, no Facebook, ele vê quais são as notícias, quais são os sites, as informações que você tende a pesquisar mais. E é isso que vai aparecer com maior ocorrência na sua linha do tempo. É por isso que só aparece na sua linha do tempo as notícias com as quais você geralmente já concorda. O Facebook ele se aproveita de um fenômeno natural que chama viés de confirmação, que é a tendência que a gente tem de concordar ou de ler, pesquisar com aquilo que a gente já crê, aquilo que a gente já acha. Dado esse fenômeno, só aparece na sua linha do tempo aquilo que você já concorda. Portanto, a chance de você perceber uma fake news enquanto uma fake news, ela se reduz praticamente a zero. Isso seria um encaminhamento argumentativo interessante. Você falar das fake news dentro desse fenômeno das câmaras de eco que gera uma bolha ideológica nas redes sociais. Terceiro tema, LGBTfobia ou preconceito de gênero. Por que esse tema pode aparecer na proposta de redação no Enem? O Brasil é o país que mais mata homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis no mundo. Então esse é um tema que diz respeito ao nosso dia a dia. É um tema que toca a nossa vida social. Então esse tema tem uma grande chance de cair na proposta de redação desse ano. O que eu sugiro de encaminhamento argumentativo interessante caso caia esse tema? O importante nesse tema é você trazer o conceito de heteronormatividade. A heteronormatividade começa desde que a gente nasce. E que, por exemplo, se você é menino, sua mãe te dá uma roupinha azul para você vestir, ou se você é menina, te coloca uma roupinha rosa para você vestir. A partir daí já começa a heteronormatividade, ou seja, menino deve gostar de cor azul,
menina deve gostar de cor rosa. Isso é um conceito heteronormativo, ou seja, é uma norma de como você deve agir dentro de uma perspectiva heterossexual. Menino heterossexual usa azul, menina heterossexual usa rosa. Uma outra expressão da heteronormatividade é, por exemplo, nos brinquedos. A gente dá para a criança, quando ele é menino, carrinho ou um kitzinho de médico, por exemplo, ou uma espada. E a gente dá para a menina uma boneca, ou um fogãozinho com panelinha, uma vassourinha, para ela brincar. Portanto, desde a primeira infância, a gente já começa a construir nas crianças a divisão sexual do trabalho que vai se expressar futuramente na vida adulta. Isso, por exemplo, é heteronormatividade. Portanto, tudo que foge a esse padrão pré-estabelecido de heteronormatividade é considerado desvio, é considerado, portanto, anormal, uma vez que foge à norma, portanto, à heteronormatividade. O problema é quando esse desvio ele passa a ser atacado não só de maneira simbólica, que também já é um problema, mas de maneira física, que é o caso das agressões contra homossexuais, bissexuais, travestis e transgêneros que a gente vê no Brasil cotidianamente. O conceito da heteronormatividade, ele é um conceito chave para você conseguir desenvolver esse tema, ok? Quarto tema, envelhecimento populacional. Como eu disse no texto do blog, se você não leu, leia, clica no link aqui embaixo e acesse o texto e leia a publicação da semana passada. Dificilmente temas como a proposta da Previdência, por exemplo, podem cair no Enem. Mas temas correlacionados como o envelhecimento populacional, ele pode realmente cair. Bom, a população brasileira está ficando a cada ano mais velha, ou seja, o crescimento vegetativo no país é negativo. Isso resulta numa população economicamente ativa muito pequena, que são as pessoas que trabalham, para sustentar uma população de idosos muito grande. Isso, obviamente, gera um problema na previdência social. Então, um ponto fundamental para você abordar nessa proposta, embora não seja o tema central a previdência, mas um dos tópicos que você deve abordar caso caia esse tema do envelhecimento populacional, com certeza, é o problema da previdência. Quinto tema, integração de deficientes. O que leva a gente a crer que esse tema pode cair no Enem é a Lei 8.213/91, de 1991. O que essa lei propõe? A lei determina que de 2 a 5% dos empregos sejam destinados a pessoas com deficiência. O importante nessa proposta, para você dar um encaminhamento argumentativo crítico, é falar da diferença entre igualdade e justiça. O que seria igualdade? Igualdade é você tratar igualmente os iguais. Desigualdade é você tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso já é um pensamento que vem desde a Grécia Antiga, com Aristóteles, e até hoje é um princípio básico no nosso direito. Então esse seria um encaminhamento argumentativo interessante. Então o que justifica, por exemplo, tanto as cotas para deficiente, quanto, por exemplo, as cotas socio-raciais? É esse princípio de justiça. Tratar desigualmente aqueles que são desiguais na medida da sua desigualdade. Sexto tema, conceito de família no século XXI. Esse tema está diretamente ligado ao Estatuto da Família, que é um projeto de lei de 2015 que visa definir o que é uma família no Brasil. Citando literalmente o texto do projeto de lei. Define-se entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Então esse projeto de lei ele visa definir unicamente como sendo família a união de um homem com uma mulher. Fica claro que esse pensamento está fortemente embasado numa moral religiosa e judaico-cristã. Ou seja, na Bíblia está escrito que Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Eva. Fundamental, caso caia um tema como esse, é você defender a laicidade do Estado. Ou seja, o Estado é laico, portanto a ingerência do pensamento religioso na legislação brasileira ela fere frontalmente a laicidade no Estado que, em tese, vigora no Brasil. Sétimo tema, sistema carcerário. Por que esse tema pode cair no Enem? O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Rússia. E, recentemente, a gente viu acontecer, no início do ano, várias rebeliões em vários presídios espalhados no país. Esse tema, a facilidade de você cair no senso comum, também é muito grande. Você vai falar da superlotação, você vai falar do controle dos presídios pelas facções. O que é importante você falar? Bom, a gente sabe que no Brasil a gente tem quase o dobro de detentos do que o próprio sistema carcerário comporta.
Então, qual que seria, por exemplo, a proposta de intervenção? Construir mais presídio? Essa seria uma solução que você poderia dar, mas não seria uma solução ideal, né? Porque a gente estaria tratando o sintoma e não a causa do problema. Uma das coisas que a gente poderia falar seria a velha história de reduzir a desigualdade social. Reduzindo a desigualdade social, consequentemente, a gente reduziria o índice de violência e criminalidade. Porque não é coincidência que os países mais desenvolvidos e com menor de desigualdade social têm os menores índices de violência e criminalidade. Enquanto no Brasil falta espaço para presidiário, a Holanda e a Suécia estão fechando presídios. Inclusive na Holanda, um presídio se transformou até em um hotel de luxo. Interessante também perceber que a Holanda foi um dos primeiros países a legalizar o uso de drogas. Isso reduziu bastante o número de presidiários. Isso, por exemplo, seria uma proposta de intervenção que você poderia apresentar. Ou seja, o Brasil descriminalizar as drogas, o que reduziria drasticamente o número de presos, o que reduziria, consequentemente, a superlotação dos presídios. Lembrando que a Holanda era um dos países que tinha a maior população carcerária da Europa. Oitavo tema, mobilidade urbana. O tema da mobilidade urbana já está sendo esperado há alguns anos. Esse é um tema global que afeta as grandes cidades do mundo e é um tema que pode realmente cair no Enem nesse ano. Um tema como esse é interessante você fazer uma proposta de intervenção muito bem detalhada, aliás, em todos os temas. Por exemplo, como você poderia detalhar bem uma proposta de intervenção no tema sobre a falta de mobilidade urbana nas grandes cidades? Você vai tentar responder a 4 questões. Para quê? Quem? O que? E como? Para reduzir a falta de mobilidade urbana, ou para resolver a falta de mobilidade urbana, o Estado, mais especificamente, o governo do Estado e a Prefeitura, devem investir maciçamente no transporte público, melhorando sua qualidade, aumentando a malha viária das cidades, reduzindo ou mesmo isentando a tarifa do transporte público, criando meios de locomoção alternativos e não poluentes, como ciclovias, ciclofaixas. Fazendo uma conclusão como essa, você tem grandes chances de tirar nota máxima na competência 5 do Enem, que é a proposta de intervenção. Nono tema, justiçamento. De uns anos para cá, tem sido cada vez mais comum a população fazer justiça com as próprias mãos. O que é o justiçamento? É você punir e executar sumariamente uma pessoa sem ela ter passado pela justiça institucional. O que está em questão nesse tipo de tema? Primeiro, a falta de confiança na justiça. Segundo, a total ausência do Estado para mediar os conflitos sociais. O filósofo Epicuro já dizia na Grécia Antiga: a justiça é a vingança em estado de civilização. A vingança é a justiça em estado de barbárie. O interessante nesse tema é você mostrar como o justiçamento é uma regressão a um estado de barbárie que nega toda e qualquer justiça institucional. 10º tema, estética versus saúde. Vira e mexe aparece na mídia mais um caso de mulher que morreu numa mesa de cirurgia estética, fazendo uma lipoaspiração ou alguma coisa do gênero. O importante nesse tema é você dar para ele o encaminhamento argumentativo de gênero que ele exige. É claro que homens também sofrem com um tipo de transtorno dismórfico corporal, que é a alteração da autoimagem. Então, por exemplo, a gente tem homens que sofrem de vigorexia, ou também conhecido como complexo de Adonis. Mas é fato que esse tipo de problema atinge fundamentalmente as mulheres. A morte numa mesa de cirurgia é só o fim, o ponto extremo de um problema que começa numa anorexia, bulimia, baixa autoestima, depressão e por aí vai. O importante nesse tema é você trabalhar a construção e imposição de um determinado padrão de beleza que afeta principalmente as mulheres. Desde a mais tenra infância, quando a menina ganha uma Barbie de presente, até todo o trabalho da indústria corporal para criar um tipo de mulher perfeita e inalcançável. 11º tema, tecnologia. Na verdade, isso não é propriamente um tema, isso é um assunto. Dentro desse assunto, a gente pode ter alguns recortes temáticos. Eu pensei em 3. Tecnovícios, daí o interessante é você falar, por exemplo, de uma doença moderna como a nomofobia, que é a fobia de ficar sem o aparelho celular, a inclusão digital e o acesso à internet. Nesse caso é interessante você apresentar uma fala da ONU que a internet já é considerada um direito humano básico, ou a automatização do trabalho e o desemprego dela resultante. Daí é interessante você apresentar um argumento histórico, mostrando que desde o século XIX, pelo menos, com o movimento do ludismo, que foi um movimento operário de quebrar as máquinas para evitar o desemprego em massa,
você mostrar como esse problema ele vem se estendendo até o século XXI. E com as novas tecnologias da informação, isso só tende a se acentuar. E por fim, 12º tema, meio ambiente. Esse também não é propriamente um tema, é um assunto. Eu acho que desses 12 que eu apresentei é o mais difícil de cair, porque é um tema que dá margem a fortes críticas ao governo federal, como por exemplo a questão da demarcação das terras indígenas, mas pode ser que caia. Os 3 recortes temáticos que eu pensei dentro desse assunto seriam a geração de energia, desmatamento em geral, não o desmatamento da Amazônia, que isso eu acho bem difícil, e a questão da poluição urbana. Bom, gente, esses foram os encaminhamentos argumentativos possíveis para os 12 possíveis temas do Enem que eu elenquei para esse ano de 2017. Lembrando que esses encaminhamentos argumentativos que eu apresentei são apenas uma sugestão. Para apresentar esses encaminhamentos argumentativos, eu considerei o que eu acho que vai ser mais bem recebido pela banca e, obviamente, eu parti do meu próprio ponto de vista para apresentar para vocês esses encaminhamentos. Lembrando também que você não precisa sequer adotar esse ponto de vista apresentado. Você pode adotar outros pontos de vista de acordo com a sua própria visão de mundo. Eu particularmente acho que um tema que vai cair esse ano é o tão aguardado o desafio de mandar nudes em segurança. Temer nem adianta estudar porque Temer com certeza não vai cair. Hã? Entendeu? Para você que teve paciência de assistir até aqui, dá um like, clica no gostei. Para você que não curtiu, dá um like, clica no gostei mesmo assim e assina o nosso canal. Fica de olho nos próximos vídeos e posts que a gente vai abordar os próximos vestibulares. É isso aí, gente. Obrigado por assistir até aqui. Até!